Quantos números inteiros existem? Infinitos. Quantos números racionais existem? Infinitos também. Existem mais racionais ou inteiros? Ou seriam ambos de igual quantidade? E números irracionais? Quantos existem? Quantos números irracionais você consegue dar de exemplo? Raiz de 2, raiz de 3, raízes não exatas em geral, π, número de Euler, a razão áurea, que mais? Existem outros números irracionais? Existem infinitos deles? Existem mais racionais ou irracionais? Seriam todos os conjuntos infinitos do mesmo tamanho? Olá, eu sou a Joyce Pimentel, pesquisadora e professora de matemática, e nesse IMF falaremos sobre o tamanho dos conjuntos numéricos. O Hotel de Hilbert possui infinitos quartos, cada quarto identificado por um número natural. Certa noite, chega um viajante pedindo hospedagem. Mesmo com os quartos todos ocupados, Hilbert consegue hospedar o viajante em um dos quartos sem que nenhum dos hóspedes deixem o hotel ou compartilhe o mesmo quarto. Como Hilbert fez isso? Quando estamos tratando de conjuntos finitos, a comparação de tamanho entre eles fica simples, basta contarmos a quantidade de elementos de cada um. Por exemplo, se quisermos determinar entre duas turmas de ensino médio qual a maior, podemos contar a quantidade de estudantes em uma e contar também na outra. Se os números contados forem iguais, então as turmas têm o mesmo tamanho. Se houver um número maior, então esse corresponde à turma maior. No entanto, quando queremos comparar conjuntos infinitos, não podemos simplesmente contar a quantidade de elementos de cada um, porque a contagem começaria, mas nunca terminaria. Como comparamos, então, o tamanho de conjuntos infinitos? Não comparamos? Simplesmente dizemos que são todos do mesmo tamanho? O tamanho é infinito? O infinito é um só ou existem diferentes infinitos? Sabemos que existem infinitos números naturais e também infinitos números inteiros. Mas existem mais números naturais ou números inteiros? Ou seriam eles em igual quantidade? Tecnicamente, não é adequado falar em quantidade de números naturais ou inteiros, pois ambos os conjuntos são infinitos. Mas podemos falar em cardinalidade. Cardinalidade de um conjunto é uma forma de comparar seu tamanho com outro. Mas como, se não podemos contar seus elementos? Voltemos ao exemplo das turmas. Além de contar a quantidade de estudantes de cada turma, existem outras formas de se comparar o tamanho delas. Por exemplo, poderíamos pedir que os estudantes das turmas formassem duplas, de maneira que cada dupla teria que necessariamente ser formada por estudantes de turmas diferentes. Se ao final do processo todos os estudantes pertencessem a alguma dupla, sem sobra, então concluiríamos que as turmas têm o mesmo tamanho. Se algum ou alguns estudantes ficassem sem dupla, concluiríamos que a turma desses estudantes é a maior. Conseguiríamos comparar o tamanho de duas turmas sem precisar saber a quantidade de elementos de cada uma. Esse mesmo processo pode ser aplicado aos conjuntos numéricos. Observe que podemos escrever todo o conjunto dos números inteiros começando pelo zero e depois intercalando números negativos e números positivos. O conjunto dos números naturais pode ser escrito da forma usual. Se colocarmos o 1 para formar dupla com o 0, o 2 para formar dupla com o 1, 3 com o menos 1, 4 com o 2, assim sucessivamente, a pergunta é: sobra algum número sem dupla? Não sobra nenhum número natural. E não sobra nenhum número inteiro. Não acredita no que seus olhos veem? Então toque as feridas, veja, qualquer que seja o número inteiro positivo k, ele forma dupla com o número natural 2k, e qualquer que seja o número inteiro negativo menos k, forma dupla com o número natural 2k mais 1. E o zero, você já viu, forma dupla com o 1. Dizemos então que o conjunto dos números inteiros tem a mesma cardinalidade do conjunto dos números naturais. Portanto, no sentido de cardinalidade, o conjunto dos números inteiros tem o mesmo tamanho do conjunto dos números naturais. Uau! Surpreendente, não? Nesse sentido de cardinalidade, dizemos que o infinito dos inteiros é igual ao infinito dos naturais. Lembra do Hotel de Hilbert?
Cada um dos infinitos quartos identificados por números naturais está ocupado e, mesmo assim, Hilbert consegue acomodar um novo hóspede sem que nenhum dos hóspedes deixem o hotel ou compartilhe o mesmo quarto. Como Hilbert fez isso? Hilbert foi ao microfone central, que tinha alto-falantes para todo o hotel, e pediu que às 14 horas em ponto, todos os hóspedes se mudassem para o quarto cujo número era sucessor do seu atual. O hóspede do quarto 1 mudou-se para o quarto 2, o hóspede do quarto 2 mudou-se para o quarto 3, o hóspede do quarto 3 mudou-se para o quarto 4, e assim sucessivamente. Desta forma, todos os que já estavam hospedados puderam ficar no quarto de número sucessor e o novo hóspede ficou com o quarto número 1. Espertinho esse menino Hilbert, não? No dia seguinte, chegou um ônibus com infinitos assentos, cada assento identificado por um número natural, todos os assentos ocupados por uma pessoa. Hilbert conseguiu hospedar todos os passageiros do ônibus sem que nenhum dos hóspedes deixasse o hotel ou compartilhasse o mesmo quarto, e cada passageiro em um quarto diferente. E agora, como Hilbert fez? Essa deixamos com vocês para que possamos voltar aos conjuntos. Já vimos que o infinito dos inteiros é igual ao infinito dos naturais. E os números racionais? O infinito dos racionais é igual ao infinito dos inteiros e naturais ou é maior? Podemos organizar todos os racionais positivos numa matriz infinita, de modo que os numeradores variam de uma coluna para outra e os denominadores variam de uma linha para outra. Agora podemos começar no 1 sobre 1 e andar em diagonal pulando os racionais que se repetem, escrevendo o conjunto dos números racionais positivos com a sequência 1 sobre 1, 2 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 3 sobre 1, 4 sobre 1, 3 sobre 2, 2 sobre 3 e assim por diante. E poderemos escrever todos os racionais, começando pelo zero e intercalando os positivos e os simétricos da lista. Se colocarmos o 1 para formar dupla com o 0, o 2 para formar dupla com o menos 1 sobre 1, o 3 com o 1 sobre 1, o 4 com o 2 sobre 1 e assim sucessivamente, a pergunta é: sobra algum número sem dupla? Note que não sobra nenhum número natural e não sobra nenhum número racional. Todo e qualquer número racional forma dupla com algum número natural. Por isso, o conjunto dos números racionais tem a mesma cardinalidade do conjunto dos números naturais. Portanto, no sentido de cardinalidade, os racionais têm o mesmo tamanho dos naturais. No sentido de cardinalidade, dizemos que o infinito dos racionais é igual ao infinito dos naturais, que é igual ao infinito dos inteiros. 3 infinitos do mesmo tamanho. Existem tantos números racionais quanto inteiros. Que chocante! E o infinito dos irracionais? É igual ao infinito dos racionais? É menor? É maior? Para respondermos a essas perguntas, antes falaremos dos reais. No final do século XIX, o matemático George Cantor demonstrou que, dado uma lista infinita de números reais, sempre conseguimos um número real que não está na lista, qualquer que seja a lista. Então, qualquer que seja a maneira de formarmos duplas entre números reais e números naturais, sempre sobrará algum número real. Por isso, a cardinalidade do conjunto dos números reais é maior que a cardinalidade dos números naturais. Portanto, no sentido de cardinalidade, existem mais números reais do que números naturais. O conjunto dos números reais é maior que o conjunto de números naturais. Como os racionais são o mesmo tamanho dos naturais, o conjunto dos reais é maior que o conjunto dos números racionais. Apresento a vós um infinito maior que os anteriores. E os irracionais? Se o infinito dos irracionais fosse do mesmo tamanho do infinito dos racionais, ou até menor, então poderíamos formar uma nova e única lista intercalando números racionais e irracionais. Logo, teríamos uma única lista com todos os números racionais e irracionais. Teríamos, então, uma única lista com todos os números reais, o que, como Cantor mostrou, é impossível. Por isso, o infinito dos irracionais é maior que dos racionais. Existem mais números irracionais do que racionais.
Quantos mais? Se a quantidade de números irracionais fosse o dobro da quantidade de números racionais, então poderíamos fazer uma lista com cada metade do conjunto dos números irracionais e depois, intercalando a lista, formaríamos uma nova e única lista com todos os irracionais, o que vimos que é impossível. Logo, existem mais números irracionais do que o dobro dos números racionais. Se a quantidade de números irracionais fosse o triplo da quantidade de números racionais, então faríamos uma intercalação tripla, formando uma nova e única lista com todos os irracionais, o que não tem como. Logo, existem mais números irracionais do que o triplo de números racionais. O mesmo raciocínio vale para qualquer número natural. Logo, existem mais irracionais do que n vezes a quantidade de racionais, qualquer que seja n natural. Existem muito mais irracionais do que racionais. E quantos irracionais você conhece? Nos próximos IMEFs falaremos sobre números irracionais e muitos outros